Olá, pilateiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso programa Pilates Plus. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pode te ajudar muito. Sabe o que é? Como fidelizar um aluno a longo prazo. A gente já falou bastante sobre a primeira aula, sobre como trazer esse aluno para a primeira aula, sobre como que você pode dentro da aula já encantar, trazer para ele aquela sensação, nossa, eu preciso de ficar com esse professor, com essa professora de Pilates, né? Preciso fazer Pilates. Então a gente já tem esse processo. Agora, esse aluno já está com você, ele já tem alguns meses, então como fazer para que ele continue empolgado, para que ele continue ali animado de fazer o Pilates, comprando mesmo assim a sua causa, literalmente a causa, né? E assim, todos os processos que você propor para ele, porque a gente já vai dizer uma pessoa que às vezes já não tá mais com dor e que ela já vai entrar num outro processo, né? Num processo mesmo de entender que o Pilates ele precisa de estar presente na vida dela pela qualidade de vida, pelo estilo saudável. Então, assim, a gente já vai subir de patamar, né, de conscientização desse aluno. Então, eu vou te dar 4 estratégias muito, muito básicas e que eu quero que você siga, porque eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? A gente já tá entrando num período do ano que é mais difícil do aluno manter. Qualquer coisa pode fazer ele sair do Pilates, né? Uma festa, chegada de parente na casa, viagem. Então, assim, como fazer dentro da sua aula para que ele continue ali com você e não queira te largar por nada. Vou te dar a primeira dica aqui, vou ler para você, ó. Ele precisa entender aonde você quer chegar. É muito comum, tá? Eu já passei por isso muito. A gente não colocar para o nosso aluno, a gente não explicar para o nosso aluno aonde a gente quer chegar, qual o nosso objetivo com ele. Então vamos supor assim, ele já passou da dor, ele já não tem mais aquela dor, então ele precisa de entender que o fortalecimento, por exemplo, ele é muito importante para o dia a dia, para ele continuar bem. Ele precisa de entender que mobilidade é importante, então você, professor, tem que falar, tá? Porque a gente tem muito isso de fazer a aula, montar a aula e ficar muito no matricial dos exercícios e não transpor para ele o porquê daquele exercício. Então, assim, vamos supor, você vai fazer um alongamento em cadeia posterior com ele. E explica por que para ele aquele alongamento é bom. Para ela aquele alongamento é bom. O que vai fazer diferença na vida dela, tá? Ou dele, seu aluno no geral. Tá? Então você tem que expor para ele, falar mesmo, olha, esse alongamento aqui, ele vai te dar mais isso e isso no seu dia a dia. Esse exercício aqui, ele é muito importante para trabalhar sua força, para você poder ficar mais tempo sentado, continuar bem, para você poder continuar carregando seu neto no colo, sabe? Você precisa de expor para ele realmente falar assim, não faz sentido, eu não posso faltar o Pilates, porque meu professor tá fazendo esse trabalho comigo, tá? O segundo ponto é uma coisa muito importante. Ele tem que ver evolução. Ver mesmo, visual. Seu aluno tem que entender a evolução que tá acontecendo com ele. Pra gente profissional, é muito fácil de ver a evolução, né? No movimento, é muito fácil a gente ver a evolução na amplitude, na força, mas o seu aluno não vai ter essa noção se você não mostrar, tá? E aí vem uma dica para você: tire fotos. Você pode tirar foto estático, né? Como a gente faz normalmente em avaliação, mas eu sugiro ainda mais. Eu sugiro que você tire fotos desse aluno no movimento. Escolha um movimento para você tirar foto dele. No mês seguinte você tira foto de novo e mostra para ele, olha como é que você melhorou nesse movimento. Olha como é que sua perna tá mais firme, olha como é que seu quadril tá mais estável, olha como é que seu abdômen tá mais forte, tá? Mostra para ele, por quê? Porque ele vai ter um gás, ele vai perceber de fato, esse trabalho de percepção ele tem que ser trabalhado. Nosso aluno não tem a consciência corporal que a gente tem, mesmo que esse aluno seja profissional da área, tá? Mas a consciência do movimento, a consciência dessa evolução, ele não tem da mesma forma,
tá bom? Então, eu acredito que se a gente conseguisse mostrar mais essa evolução, parabenizá-lo mais pela evolução também é importante, assim como falar sobre o movimento, né? Que explicar para ele que ele precisa do movimento, como eu falei no Item 1, você parabenizá-lo também. Olha, fulano, esse exercício está muito bom, olha, você não conseguia fazer. É mesmo? Eu já tinha feito esse exercício antes? Ele vai te perguntar. Aí você, já, antigamente você não conseguia fazer assim, você não conseguia subir essa perna nesse tanto, você não conseguia manter seu tronco dessa forma, tá? Faça ele ter essa percepção maior do que está acontecendo com ele, tá? A estratégia número 3, gente, tudo isso é cumulativo, tá, pilateiros? Não tô falando para vocês escolherem uma estratégia, eu tô falando para vocês usarem e usarem sempre, usarem em todas as aulas. Isso tem que fazer parte também da sua aula, tá? Terceiro ponto, gere no seu aluno sempre uma sensação de que existe um passo a mais. Então, eu gosto muito de desafio. Lá no estúdio, lá na Treine, a gente trabalha muito com desafio. E o desafio, ele é uma forma que a gente tem de gerar no aluno aquela expectativa de que ele precisa de mais pilates. De que ele precisa de treinar mais para conseguir determinada coisa, tá? A gente faz desafios no estúdio, geral, um desafio de um exercício só, não é o que eu prefiro. Eu prefiro desafio individual, né? Então, assim, o objetivo da semana é você chegar, por exemplo, a um teaser. O desafio da semana é você fazer o roll-up completo, né? Ou o desafio do mês, ou o desafio quinzenal, não sei. Você vai adaptar a sua rotina, a sua prática, mas trazer isso gera nele uma sensação de que ele tem que ir para o Pilates para treinar. Ele tem que ir para o Pilates para conseguir fazer aquilo, aquele exercício, aquela sequência melhor, ou aquele alongamento, entendeu? Então, assim, gerar nele essa expectativa de que tem sempre algo a mais vai fazer toda a diferença para essa vontade dele ir, para essa sensação de que o Pilates é algo contínuo, sabe? É algo que precisa de continuar, é algo que faz parte da vida dele. Ele tem que saber que o Pilates ele é uma técnica muito além de movimento, tá? Mas para isso, pilateiro, você também tem que ter essa noção. Eu sei que muitos de vocês têm uma sensação de que o Pilates ele tem uma finitude, né? Ou de que o aluno precisa de alta, ou de que seu aluno tem um ponto ali de que ele não vai mais. Sim, ele vai, ele desenvolve, ele é humano. O ser humano sempre está em evolução, independente da idade. Aí eu vou te convidar para uma coisa. Eu tenho um curso que se chama Pilates de Sucesso. E nesse curso, muito além desses passos aqui, a gente faz um beabá muito mais minucioso, muito mais direcionado, muito prático de como você vai fazer isso tudo no seu dia a dia e realmente ter o seu aluno de uma forma muito superior à que você tem hoje, porque a gente trabalha no seu posicionamento. A gente trabalha na forma com que você vai falar com o seu aluno, na forma de você se expressar como professor, tá? E eu sei que muitas das vezes, para você gerar no seu aluno uma sensação de que existe um passo a mais, você, professor, primeiro tem que acreditar que existe realmente um passo a mais. Porque se você não acredita, o seu aluno não vai comprar. Que causa que ele compra? Nenhuma. E aí você começa a entrar no flow, no ritmo, em que seu aluno fica com você 8 meses e sai. 6 meses e sai. 1 ano, vira o ano, ele sai. Talvez está faltando em você, professor, uma sensação de continuidade e um embasamento maior no método Pilates para você ser um profissional de mais sucesso e de mais qualidade, tá? O que tem a ver com o nosso quarto ponto, que é sempre seja respeitoso com o método Pilates. O que é esse respeito? Eu falo muito sobre isso no curso, você vai entender certinho como que é. Eu já tenho 18 anos de trabalho de Pilates. Então, assim, gente, o Pilates é um método em que para a gente ter resultados bons, eficazes e eficientes e
realmente de tônus, que seu aluno se sinta bem na praia, se sinta bem no dia a dia dele, que ele consiga alçar novos voos de sonhos envolvendo o corpo, como por exemplo uma viagem, uma trilha, o que seja. A gente precisa de estar dentro do método Pilates. Então, por favor, não ceda, não caia na armadilha de modismos desnecessários, né? Porque é claro que o mercado, ele vai nos trazer novidades. E eu não tô falando para você não acolher. Eu tô falando para você não achar que nesse modismo você vai conseguir o que você precisa, tá? Quando na verdade o que você precisa mesmo é uma retomada ao centro, uma retomada à contrologia, uma retomada às vezes ao Pilates mais original para você crescer e avançar e explodir de aluno, de agenda cheia e de alunos fidelizados a longo prazo. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero que você curta, tá? Se inscreva no nosso canal, que é Treine Pilates e Saúde, e entre em contato conosco para saber mais sobre o nosso curso Pilates de Sucesso, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre o método Pilates. Queridos, o Pilates é um método, né? E eu falei para vocês que para a gente evoluir, a gente precisa de entender esse método. E para entender o método, a gente precisa de entender toda a sua base. E para isso, a gente tem que ir para o original mesmo, tá? Então, busque sempre a originalidade, entender o que é um powerhouse de verdade, entender o que é um crescimento axial, entender o que é uma pelve neutra, entender o que é uma curvatura de coluna ativada de forma correta, entender o que são as nossas molas, entender mais sobre ritmicidade, entender mais sobre respiração. Porque só através desse embasamento é que a gente vai conseguir evoluir com os nossos alunos. Não existe isso do aluno amar uma aula totalmente diferente sempre, sem o embasamento. Porque hora ou outra o seu aluno vai cansar da aula. Hora ou outra ele vai achar que tá chato demais, eu não tô vendo evolução. Porque a evolução ela não tá somente nos movimentos. A evolução tá na base do método Pilates, tá bem? Então, fique de olho, acompanhe o nosso canal, que vão existir mais outras aulas que vão falar mais sobre isso, que esse é um conteúdo totalmente gratuito para você. E se inscreva, faça parte da nossa comunidade Pilates de Sucesso. Se você quiser mais informação, aqui na descrição tem o nosso WhatsApp para você entrar em contato, para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que diariamente tem dicas, estratégias maravilhosas e, claro, no nosso Instagram também. Então, fique aí de olho que a gente vai colocar aqui para você na descrição e eu espero você para ter uma caminhada de verdadeiro sucesso no método Pilates, tá bem? Então, ó, um beijo, pilateiros, espero que tenham gostado da aula. Coloquem em prática e sejam sucesso de verdade. Tchau, tchau!